Assista agora a AMA do dia 20 e 5 de setembro de 2025 do Projeto Vitra. Então, muito boa noite a todos vocês, nossos investidores aqui presentes. Muito obrigado pela presença maravilhosa de cada um de vocês. Vamos dar início a mais uma AMA oficial, mais uma de muitas. São 3 anos de AMAs. Imaginem vocês terem a paciência, a resiliência de estarem a escutar aqui este vosso velho amigo. Então, eu me sinto lisonjeado sempre com a presença, sobretudo quando vejo aqui pessoas antigas, muitas antigas mesmo, que continuam aqui conosco, portanto, acreditando e confiando no nosso trabalho e no nosso projeto. Sou a informar-vos oficialmente, para que fique registrado também, que a distribuição das rendas passivas já está realizada. Muitos parabéns aos donos dos nodes, aos donos das NFTs, a esses visionários que têm a perspectiva do potencial de valorização do nosso projeto e por isso compraram, adquiriram os seus nodes, as suas NFTs, que é uma fonte de renda passiva eterna. Ou seja, o cara mesmo dormindo está recebendo rendimentos através dos seus nodes e das suas NFTs. Esse também é um dos diferenciais do projeto Vitra, que tem, portanto, esta capacidade de retirar uma parte das taxas que são cobradas em cada transação, em cada venda, são cobradas na PancakeSwap 4%, na compra e 4% na venda, e desse valor são retirados, portanto, 2% que são distribuídos em rendas passivas a todos os donos dos nodes e 1% que são distribuídos em rendas passivas cada 15 dias aos donos das NFTs. E aproveitem a promoção, porque aquela promoção de vendermos 10 nodes está quase a acabar. 10 nodes a $500, quando o preço normal deles são $1.500. Ou seja, o cara que compra agora está a comprar por 1/3 do preço. Eu fiz essa promoção para embalarmos um pouquinho, enquanto o mercado não explode de valorização. Mas já vai explodir. O tubo está aí. Vamos falar sobre isto. E sobre essa questão do mercado, o Dalban, meu querido amigo, sempre gosta, quando eu apresento uma perspectiva da valorização no mercado, do Bitcoin e das altcoins, sempre que há uma correção, ele aproveita essa onda e vem surfar numa análise e numa visão de bear market, ou seja, de quedas e de quedas robustas do Bitcoin, como no dia de hoje. Eu vejo o seguinte, eu não me admiro essa postura do nosso Dalban aqui no grupo. Ele e um outro investidor, que eu me lembro muito bem, sempre fazia isto. Ou seja, sempre que havia um fator extra, um fator extraordinário, que o mercado, ou seja, uma surpresa no mercado, fator negativo que derruba os mercados, ele e o outro investidor, que eu não vou dizer o nome, sempre iam dizer, eu não disse, os mercados caindo, agora a BTC vai para 98 mil, vai para 95 mil. Eu sempre me lembro disto. E sempre me lembro também que eles fazem parte daqueles mais de 90% de investidores de todos os grupos de Telegram, grupos de criptomoedas, em que mais de 90% dos participantes desse grupo têm essa mesma visão. O Bitcoin, neste ciclo, já atingiu o seu topo, que não vai haver alt season, e essa narrativa, ela é o reflexo do que se passa, por exemplo, no índice do medo e da ganância. Neste momento, se nós analisarmos o índice do medo e da ganância, nós vemos que está no medo extremo, ou seja, que está em 39. Portanto, a esmagadora maioria dos investidores do mundo cripto está com medo, sardinhada, está vendendo, está panicando, ou seja, estão em panic sell, ou seja, vendas em pânico, estão vendendo as criptomoedas porque veem, por exemplo, o mercado
a sangrar, como está sangrando hoje, sangrou bastante, e entram em pânico e vendem porque lhes falta informação credível, porque a esmagadora maioria deles assentam-se a sua narrativa pelo seguimento que fazem de youtubers, de influencers que vendem a mesma narrativa. Por exemplo, há uns aqui famosos no Brasil, há um até, que é o célebre Boca Fofa, é essa a alcunha dele. Eu chamei-o de Boca de Penico numa live, que entre nós fica em segredo. Disse, rapaz, você só fala asneira, você só fala besteira, então sua boca é uma boca de penico. E saí da live. Ele, quando o Ethereum, por exemplo, há meia dúzia de semanas atrás, estava a $1.400, ele jurou a pé juntos que a Ethereum estava morta. Ao vivo, isso está gravado lá no canal dele, que a Ethereum estava morta e que não haveria alt-season. E eu olhei aqui com milhares e milhares de seguidores e vendendo milhares e milhares de cursos. E com contas bancárias milionárias, à custa da venda dos cursos. Não à custa dos lucros dele e de outros youtubers no mundo cripto. Nos seus lucros de trades ou de holds, não. É à custa de venda de cursos. Porque se os caras fossem bons, estavam gerindo o seu património. Criptomoedas, não estavam vendendo cursos, né? Eles enriquecem à custa de venda de cursos. E o cara garantindo que a Ethereum estava morta e que não haveria mais alt-season. Agora, depois pediu desculpa, isto também está gravado, até me mandaram a mim, porque eu depois disse, não perco meu tempo a assistir a um cara destes, que sabe muito menos do que eu não aprendo nada com ele, vou perder aqui meu tempo, saí do canal dele. Até me mandaram, ele pedindo desculpa e comprando de Ethereum a $3.400. Quando dizia que a Ethereum tinha morrido nos 1.400. E esses mesmos, quando o Bitcoin bateu, eu quero bater nesta tecla, quando o Bitcoin bateu 73.777, juraram a pé juntos que era topo. O Bitcoin tinha batido o seu topo porque já tinha superado o topo do ciclo anterior. Tinha sido, numa primeira fase, em 64.900, o ciclo de 2021-2020, bateu 64.900, fez um pullback e foi buscar 69.000. Diziam esses youtubers, influencers, e muita gente, 80, 90%, que 73.000 era topo. Quebraram a cara. Depois, Bitcoin bateu 80 e poucos mil, era topo também. Quebraram a cara de novo. Depois bateu 100 mil, aí é que era topo mesmo. Não, este ciclo já está muito esticado. Bitcoin não passa dos 100 mil, é topo. Vendam tudo. Quebraram a cara. Bateu 108 mil, a mesma narrativa. Lembram-se disso? Bateu 109 mil, a mesma narrativa. Depois ficou ali em 111.980 semanas. Uma resistência poderosíssima, levou muito tempo a ser superada. Então diziam também que 111.980 era topo. Bateu 112, bateu 113 e sempre a mesma narrativa de que era topo. Bateu 123, era topo. Corrigiu, logicamente, normalmente, e foi buscar depois a sua ATH atual, que é de 124.404. E esses mesmos agora veem esta corretiva, que é perfeitamente normal e saudável, perfeitamente normal, aliás, a gente está a falar de uma correção que nem chega a 15%, quando as correções normais neste ciclo, 20, 25%. No ciclo passado, as correções eram de 30 a 45%. Então, esta correção de 12, 13, de 15% não é nada. Mas as pessoas não têm conhecimento, acham que já bateu o topo e acham que agora vai bater 95 ou 98 mil. Não vai. E mais. Se estas análises feitas por esses caras, que eu chamo de cavaleiros do apocalipse, ou seja, que veem o fim do mundo em queda do Bitcoin, se fosse uma análise alicerçada num comportamento, digamos, normal do mercado, tudo bem. Só que, por exemplo, hoje, essa queda toda foi por quê? Muitos deles nem sabem.
Muitos deles nem sabem porque é que foi essa queda toda hoje. Hoje houve um fator extraordinário que apanhou toda a gente surpresa e os mercados reagiram muito mal, obviamente. E que fator foi esse? Muitos deles não sabem. Muitos deles não fazem ideia. Você sabe, Dalva, o facto que motivou essa queda do Bitcoin hoje até 108 mil dólares, 108.000,6? Se sabe, você escreva aqui já agora. Porque já agora que me provocou aqui no grupo, eu gostava de saber se você sabe o motivo. Porque é muito fácil a gente pegar num motivo extra, ou seja, numa circunstância extraordinária, anómala, e dizer que não, ele está corrigindo porque vai bater agora 90 mil. Sem saber o porquê, a razão, o motivo pelo qual ele caiu hoje, tão abruptamente. Isso é que é interessante a gente discutir. Pois, todo mundo quer saber. Eu vou dizer-vos, eu queria que o Darwin me respondesse, já que ele vai dizer que vai corrigir para 95 mil, 98 mil. E isto aqui é um debate, aliás, eu até gostava de mais participação nas AMAs. Este debate aqui, respeitoso entre nós todos, seria muito, muito produtivo nós aqui debatermos isto. O porquê desta queda hoje? É muito fácil a gente apanhar uma carona dessa, ou seja, acontece uma coisa anómala, a gente diz, não, eu avisei, eu sabia que ia cair. Rapaz, então você tem bola de cristal. Você sabia que hoje aconteceu uma coisa muito anómala e que lançou o pânico nos mercados. Não foi os dados do PCE, não. Isso sai amanhã, então. Os dados da inflação americana saem amanhã. Só para a tua informação, os dados do PIB americano até vieram muito positivos. Esperava-se um crescimento de 3,0 e um crescimento de 3,3. Então o mercado devia ter subido bastante. O PCE, que é os dados, é o índice do preço do consumidor, sai amanhã nos Estados Unidos, não foi hoje. O que hoje aconteceu, já vi, como meu amigo não sabe, eu vou ajudá-lo. O que hoje aconteceu foi uma coisa muito simples e muito complicada. Porque a Europa, eu vou mandar aqui. Como vocês sabem, eu sou um curioso, um estudioso, e eu tento sempre vos trazer aqui as informações em primeira mão. Quem tem a informação realmente domina a situação. Foi isto aqui, olha. O chefe do Pentágono, esse senhor aqui nos Estados Unidos, ordena que todos os oficiais militares dos Estados Unidos, mesmo espalhados pelo mundo, vão para a Virgínia na próxima semana, que é o quartel-general, digamos assim, das operações especiais militares dos Estados Unidos. E porquê esta notícia? Esta notícia não surge por acaso. Por conta desta outra informação aqui, que fez com que o ouro e o petróleo explodisse. Desta informação aqui. Ouro e petróleo disparam após a Europa informar, ou seja, alertar a Rússia, em particular, que está pronta e disposta a abater os jatos, os aviões de caça russos, se eles voltarem a sobrevoar algum país da OTAN. Porque a Rússia, além de ocupar a Ucrânia, agora deu-lhe a telha e começou a sobrevoar o espaço aéreo da Eslovénia e da Lituânia, que são países europeus que pertenciam à antiga União Soviética, o RSS, União das Repúblicas Soviéticas, e que agora não pertencem mais, porque se tornaram independentes, mas a Rússia, no seu âmbito expansionista, por o desejo do Putin é restaurar o antigo território da União Soviética, ocupou a Ucrânia, ocupou a Crimeia, e agora está já namoriscando, piscando o olho, essas três antigas repúblicas soviéticas. Lituânia, Eslovénia e o outro, não me lembro o nome dela agora. E a Europa informou hoje, se vocês voltam a sobrevoar o nosso território, vai bater os nossos aviões. Isto gerou, portanto, um pânico
a nível militar, e o chefe do Pentágono, o número que é equivalente ao comandante das Forças Armadas aqui no Brasil, botou de sobreaviso e mandou toda a gente, os militares de alta cúpula, ir para a Virgínia para tomarem decisões. Isso fez com que o ouro disparasse, o petróleo disparasse e abalou os mercados. Por isso é que essa queda aconteceu hoje. Logo hoje que tudo indicaria que o preço do Bitcoin iria subir por conta dos dados positivos e otimistas do PIB americano, que veio acima do esperado. Veio 3,3 e o mercado esperava só um crescimento de 3,0. Mas devido a esta notícia aqui, os mercados caíram. Claro, por conta disto, obviamente, houve muita manipulação, porque é exatamente único, é uma reunião do Estado-Maior Militar americano. Não é pouca brincadeira, não. Não é pouca brincadeira. Então isso causou um alvoroço nos mercados e agora as pessoas virem dizer que já sabiam que o Bitcoin ia cair hoje desta forma, são pessoas que já sabiam que a Europa ia emitir este comunicado. E já sabiam que o chefe do Pentágono ia convocar as altas patentes militares para estarem de sobreaviso, em alerta. Então são pessoas que têm informações privilegiadas. Ou seja, faz sentido uma coisa dessas. E também, sinceramente, eu vejo nestes grupos às vezes, não aqui no nosso, aqui é gente boa, há muita falta de honestidade intelectual. Porque o cara dizer, eu não disse, eu não avisei, agora vai cair e tal, sem saber o porquê, e uma situação destas, ninguém previa isto, ou seja, uma situação completamente anómala. Anómala. E o cara pegar uma carona destas e dizer que sabia que o Bitcoin ia cair, quando os dados do PIB vieram extremamente positivos, se viesse equiparado àquilo que o mercado esperava, já seria positivo. Imaginem vir 10% a mais do que aquilo que o mercado esperava. O mercado era para ter explodido hoje, positivamente, e caiu. Então eu acho que há muita falta de honestidade intelectual, sobretudo em influencers e youtubers, que exatamente é igual a acertar uma equação sem saber a fórmula. É exatamente isto. Definição perfeita, meu querido. É exatamente isto. É o cara dar uma de gostoso sem saber o que está falando. E depois é pego assim nessas contradições. Eu chamo isso falta de honestidade intelectual. E falta de humildade. Porque a gente, quando não sabe, eu quando não sei, eu vou tentar perceber o porquê. Antes de falar a asneira, antes de falar a abobrinha, antes de querer ser do gostosão que sabe o porquê das coisas sem saber. Inventar, né? Escola, e se ninguém estiver atento, passa a narrativa. Mas aqui não passa. Aqui não passa, porque aqui a gente somos pessoas de bem e queremos as pessoas bem informadas juntamente connosco. Depois, cada um toma as suas decisões. Mas isso já são outros 500. Então, foi por isso que o mercado caiu hoje. Aliás, eu na minha análise de hoje, há 2, 3 dias já o fiz também, digo e mantenho. Mesmo que o Bitcoin corrija, ainda pode corrigir, até ao suporte de $107.000, $107.000, não descaracteriza de forma nenhuma essa tendência de alta que nós estamos a assistir. É uma tendência de alta, sim senhor. E porquê? Agora, vou ser um pouquinho mais chato ainda. Quando me provocam, aí eu gosto mesmo. É por uma questão de ofício, são as veras de ofício. Aquilo que eu digo, eu provo. E porquê? Este gráfico aqui, gente, este gráfico aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Também já apresentei em algumas análises minhas. Este gráfico aqui, todo ele tem fundos ascendentes. Ou seja, a queda do Bitcoin, o fundo que ele desenha é ascendente em relação ao fundo anterior. Basta ver esta linha aqui de baixo. Vai sempre crescendo. Vai em crescendo. Então, como é que fundos ascendentes, ou seja, Bitcoin caiu, por exemplo, hoje fez 108.600. 108.600 não é superior a 107.000? É. Então hoje voltou a fazer um fundo ascendente. Estava em 114.000, caiu para 110.000. 110.000 não é um fundo ascendente?
seja um fundo superior a 107 mil? É. Então, só quando o Bitcoin fizer um fundo, se fizer, que eu não acredito que vai fazer nos próximos dias, e vou já explicar o porquê, só quando o Bitcoin fizesse um fundo abaixo de 107 mil dólares, poderíamos começar a dizer que o Bitcoin estava a fazer, que tinha, portanto, mudado a sua tendência de alta e que tinha enverdado por uma tendência de baixa. Só quando ele fizesse um fundo abaixo de 107. Até lá não tem tendência de baixa. Para quem entende um pouquinho disto, pouquinho, não é preciso muito, é só um pouquinho. Eu também não entendo muito, entendo só um pouquinho. Então, só quando ele fizesse um fundo abaixo de 107 mil, é que ele teria de roubar esse fundo. Quando fizer fundos acima de 107 mil, são fundos ascendentes. Então, fundos que um é ascendente em relação ao outro, continua subindo, continua em alta. Apesar de toda esta volatilidade, como eu sempre digo, Bitcoin sobe desabando. Ou seja, isto é uma gôndola. Sobe, desce um pouquinho, faz um pullback, sobe, vence uma resistência, essa resistência vencida vira um suporte, e aí vai. É assim que o mundo cripto funciona. Quer o Bitcoin, quer as altcoins. É assim que funciona. Cada resistência vencida, quanto mais forte ela é, mais trabalho leva a ser rompida e mais forte essa resistência vira. Era uma resistência que se transforma no suporte. Resistências viram suportes. E suportes viram resistências, porque quando cai abaixo desse suporte, para voltar a superá-lo, às vezes faço 2, 3, 4, 5, 6 tentativas e não venço. O suporte que virou resistência é muito forte. E às vezes só supera depois de várias, 7, 8, 9, 10, depende. Então, suportes viram resistências e resistências viram suportes. É assim muito cripto. E quem não entender isto não entende nada do que está falando. Então, enquanto não derrubarmos, enquanto não fizermos um fundo inferior a 107 mil, continuamos nesta linhazinha aqui, tendência de alta. Rumo à nova ATH. Rumo à nova ATH. Vai bater. Não dúvida sobre isso. Esta figura aqui, que eu vos vou mostrar agora, eu já coloquei em várias análises minhas, já coloquei, portanto, aqui no grupo, nas minhas análises diárias, é a figura da xícara alça, padrão xícara alça, que é o BTC, o Bitcoin está a desenhar isto desde dezembro de 2024. Ele está desenhando este padrão de xícara alça, e a alça dele converteu-se num padrão de megafone. Também já aprendi aqui. Já apresentei aqui. São padrões tipicamente da análise gráfica de alta. Esta figura, portanto, o Bitcoin, isto é o gráfico de 6 horas, eu vou desenhando esta figura e agora, aqui no meio deste arco, ou seja, no meio da xícara, existe o arco, esta dimensão. E o ativo, inevitavelmente, vocês podem estudar isso nos últimos 10 anos, o ativo sempre vai entregar uma extensão, uma valorização, uma alta equivalente ao tamanho deste arco que está aqui no meio. Então, o Bitcoin inevitavelmente vai bater acima de 150 mil dólares. Luís, é agora? Não, não é agora. Luís, é daqui a uma semana? Pode ser. Luís, é daqui a 2 semanas? Não sei. Mas que vai, vai. Mas que vai, vai. Ou seja, o Bitcoin está numa mola compressora. Hoje, por exemplo, nós temos esses acontecimentos anómalos, extraordinário, que levou a esta queda, mas já vocês vão ver que ele recupera, igual a um efeito elástico, e vai estar acima de 112, 115, 117 e por aí vai. E mais, até vos digo mais, neste momento, hoje, e já vou falar sobre a Vitra também, mas é importante aqui esta informação base, digamos assim. Hoje foram liquidados em 24 horas, eu coloquei aqui no grupo, mas vou colocar de novo, foram liquidados hoje, em 24 horas, 1 bilhão e 100 milhões de dólares em liquidação forçada, no sentido long,
Ou seja, aquelas pessoas super alavancadas, que alavancam, por exemplo, 10, 20, 30, 50 vezes nos futuros perpétuos, hoje foram liquidados, portanto, nada mais, nada menos do que 1,13 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. No sentido longo, ou seja, começaram a ver o BTC a cair, começaram a apostar como se Bitcoin e o mercado de cripto fosse um jogo do tigrinho, começaram a super alavancar no sentido longo, ou seja, no sentido da alta do Bitcoin, e foram liquidados mais de 1 bilhão de dólares. E aqui está, se quiserem ver, as cheques onde essa liquidação forçada foi feita. Por exemplo, a Bybit comeu 301 milhões de dólares, responsável por 26%. O total foi 1,13. A Binance, 226. Hyperliquid, 250 milhões. Ou seja, no total, 1,1. Porque há muitos investidores que veem o mundo cripto e o Bitcoin como um jogo de apostas. Acham que isto é uma aposta. Super alavancam 20, 30 vezes e perdem as suas apostas. E agora, era isso que eu queria dizer. No sentido longo, ou seja, acreditando na alta hoje, estas cheques, os donos destas cheques, o CZ, dono da Binance, o Arthur Reis, que é o criador do conceito de mercado de futuros perpétuos, que é um cara genial, eu sigo ele, aprendo muito com ele. Esses caras hoje encheram os bolsos à custa dos... como é que eu vou classificar essa gente? À custa dos apostadores, à custa dos jogadores de cassino, que apostam o seu dinheiro em super alavancagem. E agora, é isso que eu estou a dizer também, e agora, no sentido short, ou seja, acreditando que o Bitcoin vai continuar a cair, e muito, estão 12 bilhões de dólares para serem liquidados. Ou seja, se o Bitcoin bater, é verdade, aliás, é dos trouxas mesmo, se o Bitcoin bater 125 mil dólares, e está tão fácil de bater os 125 mil dólares, superando a sua ATH em 124,474, são liquidados 12 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isto? E o mercado cripto, ele toma esta grana toda na mão grande. Estas corretoras, a Binance, a Bybit, a BitMEX, a Kraken, a Coinbase, elas tomam esta grana toda na mão grande, rindo à toa, dos trouxas, justamente dos trouxas, que acham que isto é brincadeira, que acham que o mundo cripto é um joguinho do tigrinho. E é justamente essas liquidações que vão alimentando a pernada de alta do Bitcoin. Não é outra coisa, não. Deixem eu vos colocar aqui o mapa da liquidação. Olhem aqui este mapa maravilhoso. Aqui, ó. Esta linha verde aqui, ela está aqui. 12 bi, ou seja, e vejam em baixo, 121 mil, começa por 97 mil dólares o valor do Bitcoin. Se o Bitcoin atingir 125 mil dólares, são liquidados, e são dados da CoinGlass, são liquidados 12 bilhões de dólares em apostadores que estão apostando na queda do Bitcoin. E se o Bitcoin continua, se cair, aliás, se cair para 97 mil dólares, vão ser liquidados, sabem quanto? 400 milhões de dólares. Só 400 milhões. Então, o que é que os donos dessas cheques vão fazer? Vão exatamente manipular o preço para que agora dispare o Bitcoin. Vá buscar 125 mil dólares e eles botam no bolso deles, distribuindo entre as corretoras, uma leva 25%, outra leva 30% e tal, esses 12 bilhões de dólares dos trouxas. E é isso que vai acontecer. Então as pessoas dizem, o mercado, as pessoas pensam que vai fazer uma coisa e faz a outra. Não, não é isso não. Não é isso não, gente.
Este mercado não é para amadores, não. Super alavancagem não é para amadores, não. Não é para curiosos. Por isso é que eu digo, eu não conheço traders bilionários. Conheço holders bilionários do mundo cripto. Traders não conheço. E muito menos traders que operam em mercados futuros perpétuos. Em super alavancagem. Então não se admirem rapidamente o Bitcoin. Começa a subir agora, a partir desta limpeza que fez hoje, limpou esta sardinhada toda, estava apostando em alta, super alavancado, liquidou-os todos, ficou tudo liquidadozinho, e agora vai fazer o movimento contrário. Vai liquidar agora aqueles 12 bilhões de dólares que estão apostando em queda. Porque se Bitcoin bater 125 mil dólares, esses 12 bilhões de dólares são favas contadas. É dinheiro no bolso dos donos das corretoras. E quem é que manipula este mercado? Quem é que dita as regras? Não somos nós, não. Somos muito pequeninos. É o CZ da Binance, o Arthur Reis. Então, estes grandes players, os bancos do Wall Street, um JP Morgan, um Goldman Sachs, uma BlackRock, são esses grandes players. Então, eles direcionam o mercado de acordo com a liquidez que está disponível. Isto para eles é como tirar doce da mão de criança. Vem, por exemplo, 12 bilhões de dólares ali, para aí. Agora a gente vai botar o preço lá em cima. A gente vai sugar, vamos liquidar forçosamente a mercado esses 12 bilhões de dólares. E é assim, tão simples assim. Por isso é que eu digo, não sou trader, não quero, não tenho interesse. Às vezes faço um swing tradezinho só para brincar e tal, mas é suicídio. Jogar este jogo em super alavancagem como estes caras fazem aí, eu estou em vários grupos, vejo os caras dizem, eita, apostei 200 vezes e tal, apostei 100 vezes jogar comigo, já foste, é uma questão de tempo até seres liquidado. E são, depois vêm esperar, eita, fui liquidado, meu stop loss e tal, pronto. Os caras não aprendem. Como dizia o CZ, que é o cara que mais ganha com isto, com esta super alavancagem, ele dizia, se quer ser milionário no mundo cripto, vocês já sabem o resto da frase. Eu já coloquei aqui várias vezes. Ele ensina isso a quem quer aprender. Seja holder. Se quer ser rico, se quer ser milionário no mundo cripto, seja holder. Esta é a receita do sucesso. Não é ser trader, não. De jeito nenhum. Bom, então, eu queria dizer-vos isto. E outra coisa agora. Eu vos queria dizer. Estamos no final de setembro. Também vos queria dizer, e já a gente vai falar sobre a nossa querida e amada Vitra. Estamos no final de setembro. E setembro, como vocês devem saber, é um mês terrível para o Bitcoin. Eu fui estudar um pouquinho sobre isto. Eu já sabia que era um mês terrível, mas eu quis ir documentar-me, sobretudo para saber o que vem a partir de setembro, em termos do Bitcoin. Porque às vezes as pessoas dizem, mas Luís, você só fala sobre o Bitcoin. Gente, não adianta. O Bitcoin é que comanda isto tudo. O Bitcoin é que puxa para cima o mercado. O Bitcoin é que puxa para baixo. É deste jeito. Então, a gente, se não estiver a acompanhar a movimentação do Bitcoin, a gente só toma decisões erradas. E eu, portanto, na frente de um projeto como este, eu tenho que tomar decisões corretas. Então, eu tenho que antecipar o comportamento do Bitcoin no mercado. Eu tenho que antecipar. Senão, vamos tomar decisões muito erradas. E vamos prejudicar os nossos investimentos. Eu não quero nem prejudicar os meus, nem os vossos. Laércio, escreva um livro, Luís. Laércio, se tu soubesse, meu querido amigo, tanta gente que já me pediu para eu vender cursos e tal, fazer palestras, eu não quero não, porque eu não tenho tempo. A minha meta, sou sincero, a minha meta é surfar, eu já disse isso algumas vezes aqui. Vou confidenciar isto aqui, porque isto para mim é um grupo de amigos, é uma família que eu construí aqui junto com vocês. A minha meta é surfar esta valorização exponencial neste ciclo, aposentar e depois deixar isto para vocês. É claro, vou continuar como investidor, mas não quero porque eu não tenho tempo, quero curtir a minha família, vou ficar muito bem de vida se Deus quiser. Portanto, não quero vender cursos, não quero. Portanto, eu quero aproveitar o máximo de lucros
que sei que vou ter neste ciclo, em virtude de muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho. Eu sempre digo, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Eu não acredito em sorte, por isso não aposto no mundo cripto, por isso não faço essas apostas no mundo cripto. Eu acredito em trabalho, em estudo, em muito trabalho, e em função disso a gente faz bons investimentos e tira bons rendimentos. Então, eu fui estudar para partilhar aqui com vocês um pouquinho, que eu sempre disse lá atrás, lembram-se, isto está gravado nas amas, aliás, nada disto é inventado assim às pressas, de jeito nenhum, é tudo muito bem pensado o que eu vos digo. Outubro e novembro, vocês lembram-se? Vão ser meses maravilhosos. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isto. Dados, eu gosto de dados, gosto de cálculos, não gosto de narrativas, eu gosto de factos, até por conta da minha formação jurídica. Eu fui pesquisar e quero aqui partilhar com vocês uma coisa que vocês vão gostar muito. E nunca se vão esquecer do que eu vou trazer agora. E no final do ano, a gente vai conversar sobre isto em novembro. Aqueles que forem à conferência da blockchain em São Paulo, 28 e 28 de novembro, 28 e 29 de novembro, faço o convite novo. Aliás, muito em breve, já vos vou mostrar algum do material que a gente vai levar lá para a conferência. Juntem-se a nós. E nessa altura, em novembro, a gente vai estar todos felizes, porque já vamos estar no final do mês de novembro. Ou seja, as altcoins já terão explodido, a nossa vida já terá explodido, o Bitcoin já terá explodido de valor e vai ser só alegria. E até ao final do ano vai ser só alegria. Agora, o que é que eu vos quero aqui trazer? Vou trazer-vos aqui isto, que é algo muito interessante. Não sei se vocês já conhecem, porque às vezes apanham-se essas informações, mas depois as pessoas não trabalham essas informações. E eu trabalho essas informações. Olha, isto aqui é o quadro de valorização do Bitcoin nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2013 até 2025, por trimestre. Ou seja, o Q1, que é o primeiro trimestre de cada ano, ou seja, o Q2, o Q3 e o Q4. O Q4 são os meses de outubro, novembro e dezembro. Era isso que eu queria trazer. Outubro, novembro e dezembro. A gente vai finalizar agora na terça-feira, setembro. Dia 30, terça-feira, setembro. Ou seja, a partir de quarta-feira, dia 1 de outubro, a gente vai entrar aqui no Q4, que é o quarto trimestre do ano. E agora, vejam isto aqui. É isto que eu vos quero mostrar. Nos anos do Bull Run anteriores, ou seja, em 2017, puxem aqui para baixo comigo. 2017, nos últimos 3 meses do ano, ou seja, no ano de 2017, em outubro, novembro e dezembro, o Bitcoin valorizou 215%. Em 2017, repito, para que isto fique registrado, em 2017, em outubro, novembro e dezembro, o Bitcoin valorizou 215%. Até hoje foi o bull run com mais valorização. Porque a seguir vem o ciclo de 2020-2021, em termos da pandemia, com os problemas todos, mas mesmo assim, no ano de 2020, nos meses de outubro, novembro e dezembro, o Bitcoin valorizou quanto? 168%. Atenção, mesmo num ciclo, foi o ciclo mais medido, o ciclo mais fraco de valorização do mundo cripto, por conta da pandemia, justamente. Vocês lembram-se em que o Bitcoin bateu $3.700, certo? E depois disparou. E foi pegar 64 mil. Mas por conta da pandemia, por conta do crash da FTX, vocês lembram-se disso tudo, né? Lá do cabeludo, lá do Piolente, que deu o golpe na segunda maior corretora do mundo, a seguir à Binance, FTX. Por conta também da Luna, lá do Dogecoin, lá o sul-coreano, que está preso até hoje. Ou seja, houve toda uma série de peripécias, mas mesmo assim, nos últimos 3 meses, é isso que eu quero que a gente registre aqui entre nós, nos últimos 3 meses de 2020, o Bitcoin valorizou 168%. E agora, é aqui que eu pretendo chegar. Na quarta-feira começa o dia 1 de outubro.
Então, vamos ter novamente num bull run, que estamos a vivenciar agora, 2025, só em 2024, foi progredindo, né? Bateu já novas máximas históricas, 108, 109, 124 mil. Quanto é que poderá ser a valorização do Bitcoin neste ciclo, que já é considerado que vai ser um super cycle, ou seja, um super ciclo, poderá ser mais violento, mais agressivo, de maior valorização do que o ciclo que foi maior até agora, que foi o 2017, quanto é que poderá valorizar nesses 3 meses até ao final do ano? E eu fiz aqui um cálculo, e quem me conhece sabe que eu gosto de cálculos, sabe que eu gosto de números. Eu fiz aqui um cálculo nos seguintes termos. Eu quero partilhar isso aqui com vocês. Nos seguintes termos. Aqui. Vamos lá, então. Eu até escrevi aqui um pequeno texto para partilhar aqui com vocês e estar aqui no grupo. Depois vocês podem analisar isto e a gente até pode conversar bastante sobre isto. Então, vamos lá. Em 2017, a valorização nos últimos 3 meses foi de 215% do Bitcoin. Então, se considerarmos hoje, por exemplo, hoje, quando digo hoje está a 109 mil, né? Não estou a ver neste momento, mas acho que está a 109 mil. Deixa-me ver aqui. Mas 109.215 está neste momento. Mas vamos considerar que amanhã, ou segunda-feira, ou terça-feira, que o Bitcoin esteja a 110 mil dólares. Então, eu coloquei o seguinte, alinhado. 110 mil dólares, se pegamos na valorização que tivemos em 2017, nos meses de outubro, novembro e dezembro, foi 215%, não foi? Então, se pegarmos no valor do Bitcoin a 110 mil dólares, mais a valorização que teve em 2017, nos últimos 3 meses, o Bitcoin atinge 346 mil dólares. Certo? Mas, se pegarmos na valorização que teve em 2020, que foi um pouquinho menos, em 2017, nos últimos 3 meses do ano, o Bitcoin valorizou 215%, mas em 2020 valorizou 168%. Então, se pegarmos no valor do Bitcoin, por exemplo, segunda ou terça-feira, a 110 mil dólares, ele, como valorizou 168% em 2020, se nós somarmos 110 mil dólares, mais a valorização que teve, ele atinge 294 mil dólares. Isto não é uma certeza, claro que não. É uma perspectiva, é uma probabilidade, é uma projeção, digamos assim. Então, e depois eu fiz mais outra conta. Mas se nós pegarmos nos dois valores, ou seja, na valorização que teve em 2017, 215%, e na valorização que teve mais baixa em 2020, por conta da pandemia, 168%, se somarmos as duas, que é a linha C, média de 168% mais 215%, dá 383%. Dividindo por 2, temos uma média de 191%. Logo, se nós pegarmos no valor do Bitcoin a 110 mil dólares, que é o valor que eu acho que vai estar a segunda ou terça-feira, até poderá estar mais ou um pouquinho menos, mas nesta média. 110 mil dólares, se aplicarmos esta valorização média dos 2 últimos ciclos, 191%, somando, o Bitcoin estará no final deste ano, em dezembro, ou nos finais de novembro, em 320 mil dólares. Vocês vão dizer assim, Luís, mas não há garantia disto. Lógico que não há garantia disto. É apenas uma base de trabalho, de conhecimento, de cálculo. Então, não achem vocês estranho quando eu digo que o Bitcoin, no mínimo, neste ciclo, atinge acima de 300 mil dólares. Eu quando digo esse valor, não é por acaso, gente. Só para terem uma ideia, eu na penúltima análise, como falha a memória aqui diária, eu trouxe aquele gráfico do M2, ou seja, da liquidez impressa no mundo, são 114 trilhões de dólares,
e o gráfico do Bitcoin. Sempre houve uma sintonia, sempre houve o Bitcoin sempre dito de melhor forma. A valorização do Bitcoin sempre acompanhou a expansão da liquidez global. Ou seja, quanto mais dinheiro é injetado nos mercados, trilhões de dólares que já estão chegando, ainda hoje o Tesouro Americano comprou, acho que foi 200, não sei quantos bilhões de dólares para fazer face às despesas. Ou seja, quanto mais injetam dinheiro, mais o Bitcoin se valoriza, porque o principal motor de impulsionamento de valorização do Bitcoin é a liquidez global, é o M2. E neste momento o M2 está disparando e o Bitcoin ficou quieto, ou seja, não acompanhou. Mas vai acompanhar, porque não tem como não acompanhar. Não tem como não acompanhar. Só que há muita manipulação do mercado por conta dos players, porque eles estão comprando OTC, ou seja, out of the count, ou seja, fora do book. Mas quando essas situações forem todas limadas as arestas, o Bitcoin hoje, mantendo essa equiparação do crescimento de forma paralela em relação ao M2, ele devia estar a valer hoje 187 mil dólares. E ainda não está valendo, porque há estes compassos. Mas o mercado vai reequilibrar estes compassos. Não tenho dúvida sobre isso. O mercado sempre retifica depois. E quando retificar, a explosão do Bitcoin vai ser uma loucura. Vai apanhar muita gente de surpresa. Porque existe um colapso na oferta. Só para terem uma ideia, vocês, gente, por dia, só minerados 450 bitcoins por dia. A cada 10 minutos, cada bloco minera 3 bitcoins. De todas, portanto, as máquinas de mineração, digamos assim, uma linguagem muito simples. Por dia são 450 bitcoins. Só o Michael Saylor, da MicroStrategy, que agora se chama Strategy, só ele, em 6 meses este ano, já comprou a mineração de 2 anos. Então, o colapso da oferta é inadiável. Ou seja, é uma questão de dias, uma questão de semanas. Quando esse colapso de oferta for precificado pelo mercado, o Bitcoin explode de valor. É isso que vocês têm que entender e que pouca gente tem esse conhecimento. Ou seja, há muito mais demanda, muito mais procura do que oferta de Bitcoin. Muito mais. Só para terem uma ideia, a gente fala do ouro, por exemplo. O ouro atinge máximas dia sim, dia não e dia talvez. Hoje atingiu nova máxima. Está se não me falha a memória, em 3.800 dólares a onça. Mas o ouro é geologicamente raro, mas é muito inflacionário. O que é que isso significa? O ouro, por exemplo, se valorizar muito, os caras começam a extrair ouro a mais altas profundidades, porque o preço dele justifica. Ou seja, o ouro que se extrai, vamos supor, a 2 km, lá a 2.000 metros, hipótese, lá na Antártida, se o preço subir muito, como está subindo, eles começam a extrair a 3 e 4 km, ou seja, há mais ouro. Ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin é matematicamente raro. Estão há 21 milhões de Bitcoins, não há mais. Acabou. E esses grandes players, a BlackRock compra todos os dias através dos ETFs de Bitcoin, compra Ethereum, ainda hoje fizeram uma compra de 912 milhões a BlackRock. Eles estão comprando todo dia. E não há Bitcoin para todo mundo. Não há como satisfazer a demanda. Então, o Bitcoin neste momento está numa mola compressora, numa panela de pressão que, quando explodir, vai apanhar muita gente de surpresa. Vai apanhar muita gente de surpresa.
a valorização do Bitcoin vai ser tão violenta e tão explosiva que muita gente vai ficar atónita e depois vai perceber que perdeu a oportunidade da sua vida. Depois não é só o Bitcoin, lógico. O Bitcoin depois é a porta de entrada do dinheiro, mas depois essa grana que entra, esses trilhões, essa liquidez, que é trilionária, vão chegar a mais de 10 trilhões de dólares ao total 2, ou seja, as altcoins sem o Bitcoin, essa grana toda, é claro que vai provocar valorizações explosivas de todas as altcoins. Então, vai apanhar muita gente de surpresa. Deixem eu agora aqui partilhar com vocês algumas informações que eu sempre vou pescando assim em algumas fontes que são credíveis. Por exemplo, aqui esta, olha, só para de alguma forma, dois dos maiores gurus do mundo cripto. São eles o Michael Saylor, da Strategy, e o Arthur Hayes, que é bilionário também. É tipo um CZ da vida, menos conhecido. Que foi o genial criador do conceito de mercados futuros perpétuos. Ele é que criou isto. Ele é o cofundador da BitMEX e é um dos donos da Bybit. Enfim, um cara bilionário. E olha o que os dois aqui estão a dizer. Michael Saylor, Bitcoin deve subir de forma inteligente novamente no final de 2025. Saylor. Esse senhor aqui é advogado, é americano, é um dos homens que diz que este ciclo o Bitcoin vai ficar acima de 450 mil dólares. Não sou eu que digo, é ele. E mais, ele diz e mostra como, através de um gráfico, de uma grade de valorização exponencial algorítmica. Ele mostra o porquê, na visão dele e no conhecimento dele, o Bitcoin vai ficar acima de 450 mil dólares. E o Arthur Reis está a dizer o seguinte: impressão de dinheiro no estilo Covid pode impulsionar o Bitcoin significativamente mais alto, de acordo com Arthur Reis. O que é que isso quer dizer? Na altura do Covid, por conta da pandemia, foi impresso trilhões e trilhões de dólares. E agora, por conta do colapso das finanças americanas, ainda ontem faliu uma grande empresa ligada ao setor automóvel americano. Então já é o alerta ligado. Por conta dessa necessidade de ser impresso trilhões e trilhões de dólares, essa grana, é claro que vai chegar ao Bitcoin e vai fazer com que o Bitcoin atinja valores inimagináveis. Inimagináveis. E o próprio Arthur Reis, eu vou partilhar aqui outra informação mais vocês, meus queridos. Olha o que ele disse aqui, veio na Cointelegraph. Criptomoedas prontas para o modo somente alta, quando o TGA dos Estados Unidos atingir a meta de 850 bilhões. E está bem pertinho. Eu vi a última vez, estava em 837 bilhões já. Está bem pertinho. Quando chegar a esse valor, começa a enxurrada de dinheiro a chegar ao mercado acionário, às ações e, por consequência, ao mercado cripto, ao Bitcoin. Então está bem pertinho. Então, por isso, meus queridos, apesar do sofrimento todo, a gente sofre, né? Uns mais do que outros, apesar desse sofrimento todo, no mês agora de setembro, que não é nenhuma novidade, não é nada de estranho, meses de outubro, novembro e dezembro vão ser espetaculares no mundo, querido. Acreditem no que eu vos digo. Pegando naquele quadro que eu aqui partilhei com vocês, no último trimestre dos anos, dos Bull Runs, ou seja, em 2017, em outubro, novembro e dezembro, tivemos uma valorização do Bitcoin de 215%. No ciclo de 2020, os meses de outubro, novembro e dezembro, tivemos uma valorização de 168%. Agora, eu vos pergunto,
neste ciclo, neste bull run, por que é que nós não havemos de ter, no mínimo, a mesma valorização? Porquê? Se tem sido sempre assim ao longo dos anos. Ao longo dos últimos 10 anos, aliás, 12. Nos 3 últimos meses, nos anos em que existe bull run, ou seja, a seguir ao halving, um ano depois do halving, geralmente, existe essa valorização nos últimos 3 meses. Por que é que há de ser diferente? Só porque os cavaleiros do apocalipse, os influenciadores, vendedores de cursos, influências, não entendem nada do mundo cripto, mas que têm imensos seguidores e agora eles começam a vender cursos e já vocês vão ver, quando chegarmos ali a meio do fim, esses caras vão começar a fazer lives, abrir as câmaras a mostrar os Ferraris, os Porsche, tudo alugado, né? Mas dizendo que ganharam tudo através das criptomoedas, para continuar a influenciar as pessoas e a vender cursos. Curso de trade, day trade, salas de sinais. Eu vi uma promoção aí de um cara a dizer, invista R$1.000, invista, é reais ou é dólares? É reais. Invista R$1.000 que eu te garanto uma renda de 20 mil por mês em trades. Eu vi isso anunciado num grupo há 1 mês e meio atrás. Hoje em dia já está toda a gente reclamando, chamando o cara de pilantra, de golpista e botando ele na justiça. Os caras vivem disto, de dar golpes nas pessoas, iludindo as pessoas, manipulando as pessoas, ludibriando, enfim. Aqui não. Aqui a Vitra é um pouquinho diferente. Dê-me só um minutinho aqui. A minha menina aqui, que chega-se a essa hora, já quer ficar mais um pouco. Chega para aqui, filho. Luísa, Vitra vai atingir o quê até ao final do ano? Quantos dólares é que Vitra vai valer? Você não se lembra mais? 5. 5 dólares até ao final do ano? Eita, olha! A minha Luísinha, ela tem 5 anos. Isso é a previsão dela. Isso. É música aí para os nossos ouvidos. Mas estava a dizer, gente, então a nossa Vitra é um projeto que as suas decisões estratégicas assentam em toda esta informação. Estamos chegando ao final do mês de setembro, que é um mês sangrento, um mês de sangria, um mês de correção, mas que faz parte, as correções são fundamentais, são saudáveis para o mundo cripto. E agora, a partir de outubro, quando começarmos a assistir realmente à valorização do Bitcoin, porque vai valorizar bastante. Vocês vão ver Bitcoin acima de 125 mil, possivelmente acima aí de 126 mil, depois vai fazer mais um pullbackzinho, ou pode ir logo bater os 150. Eu tenho alguns estudos que ele pode bater rapidamente 163 mil dólares. O Bitcoin vai depender de alguns fatores, pode bater logo rápido. Então, a partir daí sim, a gente, quando tivermos Bitcoin acima de 150 mil dólares, como eu sempre disse, a gente vai implantar todas as medidas estratégicas que temos pensadas, delineadas para a nossa vida, nomeadamente listagens em SEX, marketing pesado e outras coisinhas mais que não vos posso dizer. Estou em contacto aí já com outra galera aí dos games também, manifestaram interesse em implementar, além dos nossos 2 jogos, eles querem implementar outras coisas aí na nossa blockchain, mas não adianta agora, enquanto o mercado estiver nesta apatia, enquanto o mercado estiver com medo a 39, a 40, a 50, a gente tem que esperar mais um pouquinho, porque a gente precisa que as pessoas voltem a acreditar no mundo cripto, voltem a ver o Bitcoin a bater novas máximas, e aí sim começa a acontecer o chamado FOMO, a ganância extrema, e vai vir muita gente entrar no mercado cripto. Gente nova, gente que saiu, que perdeu dinheiro e que vai tentar recuperar a partir do momento em que começar a ver o Bitcoin
a atingir novas máximas. E aí sim, nessa altura, é que a Vitra vai estar de portas abertas, escancaradas, a dar as boas-vindas a eles e a oferecer o nosso produto. Almeida, a minha previsão é listar em duas sexes e dar uma pancada de valorização no gráfico e nessas sexes, claro, porque depois a partir do momento em que ela listada numa sex, vai ter muita movimentação gráfica, novos investidores, nós mesmos aí, a gente já pode realizar depois as nossas parciais, realizar os nossos lucros, tudo isto está pensado porque a gente está aqui para ganhar dinheiro. Não adianta nada estarmos cheios de tokens e não ganharmos dinheiro. Só que no mundo cripto, eu sempre digo o seguinte, há os emocionados, que são aqueles investidores que se contentam com lucros de vezes 2, vezes 3, 100%, 200% ou 300%. E isso não é lucro para nós, não é isso que nós queremos. E há depois aqueles os apaixonados pelos projetos, pelos tokens, que veem, por exemplo, uma moeda a fazer, vamos supor, 20, 30, 50 vezes e não vendem. E depois ela atinge essas máximas todas, o cara não vendeu, ficou rico só na sua tela do computador ou do seu celular, ficou rico só na sua carteira e não realizou. E deixou de aproveitar a oportunidade. E depois, como vemos essa valorização, a seguir, obviamente o mundo cripto começa a corrigir, o Bitcoin começa a corrigir e arrasta todo o mundo cripto para baixo. Então é muito importante não só o saber entrar na altura certa, como nós estamos, aqueles que estão ainda, muita gente já desistiu do mundo cripto, já vendeu, ou então já vendeu Vitra, foi à procura daquela meme, coin, e o vai tornar rico dia para a noite, que é uma profunda ilusão, mas todos nós já passamos por isso, né? Faz parte do aprendizado e da caminhada de cada um de nós. Enfim, e vão deixar de realizar lucros e ficarem ricos em projetos sós para ir à procura de um sonho e de uma ilusão. Mas é com cada um, né? Então, muito importante realmente é depois a gente saber sair. E para sabermos sair, existem alguns faróis. Existem algumas diretrizes do mundo cripto. E o mais importante de todos são dois. É a dominância do Bitcoin. Percebem? Dominância do Bitcoin. Bitcoin neste momento hoje subiu para 58,5. Eu estou de olho. O Bitcoin, a sua dominância vai cair para 54%. Nessa altura, as altcoins vão fazer grandes valorizações, certo? Depois o Bitcoin vai subir novamente para 59%, talvez 60% da sua dominância, vai atingir a sua máxima histórica, e quando ele voltar a cair, desses 59%, 58%, 60%, quando ele voltar a cair, vai começar a cair muito, muito violentamente, até aos 45%, aos 44%, nessa sua queda vamos ter a alt season espasmódica, violenta, agressiva de valorização, com altcoins fazendo 50, 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes. Acreditem que o Bull Run se faz disso. E a nossa Vitra eu quero que faça no mínimo 100 vezes. Então, nessa altura que o Bitcoin cai na sua dominância para cerca de 45%, é a altura de vendermos, sim. A altura é essa, porque aí a gente vai pegar o máximo possível de valorização. Da Vitra e não só da Vitra, de todas as altcoins onde tivermos aportados, investidos. E depois, outro fator muito importante é a dominância das altcoins de pequena valorização. O chamado Others. Neste momento, está com uma dominância de cerca de 7,5%, vai chegar ali entre 20% a 30%, e nessa altura depois eu vou-vos passar aqui as dicas para quem quiser seguir, claro, cada um é dono do seu dinheiro e dos seus investimentos. Mas quem confiar naquilo que eu vos vou aqui trazendo vai estar muito bem. E eu vou passar, olha, agora a dominância das altcoins, ao contrário do Bitcoin, ela tem uma tendência de alta. O Bitcoin, a sua dominância é uma tendência de queda. As altcoins de capitalização, é o chamado Others, neste momento está em cerca de 300 bilhões de dólares,
a sua tendência em cada bull run é subir. Então, esses dois fatores que a gente precisa de estar atentos. Queda da dominância do Bitcoin, subida da dominância das altcoins de pequena capitalização, e nesse leque, é claro, que está incluída a nossa vida. Esses dois nortes que nós temos que ter para saber exatamente o momento certo de sairmos, para nem sairmos muito cedo, para nem vendermos muito cedo, nem vender muito tarde. Roberto, sobre a questão da Binance Labs, como foi dito aqui por nós, por mim e pelo Santana, que portanto, foi a pessoa responsável pelo preenchimento do formulário, eu passei as informações, ele preencheu, a Binance, portanto, não informa. Não manda e-mail, não adianta nós mandarmos e-mail porque eles não respondem, é esperar. Então, a gente fez a nossa parte, preenchemos com muita competência, muita qualidade as informações que enviamos, todo aquele trabalho muito em pormenor, portanto, um trabalho muito bem feito pelo Santana, a quem eu dou mais uma vez os meus sinceros parabéns, agradecimentos em nome do projeto. Ele é que tomou a frente no preenchimento desse formulário que é bem técnico, bem complicado. Ele pediu umas informações, eu passei-lhe, ele depois montou aquela estrutura toda. Agora é guardar e orar e rezar para que dê certo. Mas nós não somos informados, mesmo que quiséssemos, não adianta enviar e-mail, não adianta pressionar, porque tem um efeito contrário. Aliás, na Binance eles são muito... Há lá uma secção que depois fui estudar também, em que eles dizem mesmo, não pressione em termos de listagens, não pressione porque tem um efeito contraproducente. Nós temos as nossas equipas, fazem as análises e tal, e somos nós que decidimos os projetos que apoiamos, os projetos que listamos, somos nós. Então não pressionem, nem em termos de redes sociais, nem em termos de e-mail, não vale a pena porque isso só vos prejudica. Então a gente fez a nossa parte. A gente, é claro, se calhar milhares e milhares de projetos, não é? Que vão concorrendo a essas coisas. Agora vamos ver se somos agraciados. Está nas mãos de Deus neste momento e nas mãos deles. Vamos esperar. Eu estou esperançado. Eu estou muito esperançado. Então vamos ver. Vamos ver, até porque essas coisas também só se... eu acho que só faz sentido essas coisas quando o mercado está aquecido. Não com o mercado com o medo em 39, de jeito nenhum. Quando o mercado estiver aí com uma ganância acima de 80%, 85%, 90%, se calhar é que se começa a ver essas coisas a andarem mesmo. Até lá, segurar, aportar o máximo possível, se não puder aportar mais porque já está cansado, já investiu o que podia e o que não podia, já vendeu a sogra, já vendeu a casa da sogra, já vendeu o carro da sogra, já aportou tudo o que podia, só tem uma coisa a fazer, é ficar quieto e esperar. Não vender, não abrir mão das suas criptomoedas, não só de Viter, mas das outras todas, não abrir mão, gente. Esse é o segredo. Não vender neste momento, de jeito nenhum. E eu vejo gente vendendo e fico preocupado com isto. Fico triste, porque sei que essas pessoas nunca vão ganhar dinheiro no mundo cripto. Portanto, agora o momento é, quem puder se posicionar mais, se posicione. Quem não puder, fique quieto, não faça nada. Espere outubro. Outubro é já ali. Outubro é já ali, minha gente. Outubro é na quarta-feira. Falta menos de uma semana para começar outubro. E vocês viram o que eu vos coloquei aqui, a valorização que o Bitcoin teve nos últimos ciclos, nos últimos bull runs, a valorização que teve nos meses de outubro, novembro e dezembro. Vocês acompanharam aquele meu raciocínio. Aquilo não é uma certeza, não é? Aquilo é uma probabilidade, é um estudo. O que vocês acharam daquilo? Agora gostava de saber a vossa opinião. Vocês perceberam a minha explicação, portanto, o que eu fiz ali, ou seja, eu fui pegar nos anos de 2017, nos últimos anos, em que o Bitcoin nos últimos 3 meses teve uma valorização de 215%, fui pegar em 2020, outubro, novembro e dezembro, em que teve uma valorização de 168%, apliquei essa valorização a um Bitcoin a 110 mil e em todas elas dá o que o Bitcoin, portanto, até ao final deste ciclo, vai ficar acima de $300 mil. Vocês perceberam essa minha explicação de cálculo e de estratégia? Então, eu estou muito tranquilo,
É claro que eu queria que setembro acabasse um pouquinho melhor do que está, mas faz parte. Setembro sempre foi assim. Setembro, no mundo cripto, sempre foi de sangria, de correção, de derretimento. E depois vem outubro a seguir, que é o October, que é o chamado October, ou seja, mês de alta de valorização, e novembro também, e dezembro. A minha única dúvida, eu já vos digo, é se este ciclo acabará até ao final deste ano, ou se prolongar, se vai prolongar até, por exemplo, até março, abril. E digo-vos mais, se prolongar até março, abril, a gente vai ver Bitcoin neste ciclo acima de $500.000. Digo-vos mais. Já vai, filha. Se Bitcoin, se o ciclo deste bull run e esta alt season se prolongar até ao primeiro trimestre do ano que vem, por exemplo, se for até março, abril, a gente vai ver Bitcoin acima de $500.000. Podem escrever o que eu vos digo neste momento, porque aí a grade vai esticar-se mais, a grade algorítmica de valorização, e o que seria uns $300.000, o valor máximo vai passar para acima de $500.000. E isso vai aplicar-se às altcoins todas. Mas eu já só quero até final de dezembro. E no final de novembro vamos estar muito atentos aos valores da dominância do Bitcoin e das altcoins de pequena capitalização. Esse é o nosso farol. Esse é o nosso guia para que a gente surfe e tire proveito e partido de toda esta valorização e de toda esta alt season, que vai ser a maior alt season da história do mundo de cripto, por uma série de fatores. Eu não vou entrar agora aqui em pormenores, não ficaria muito fastidioso, mas vai ser a maior valorização de sempre do mundo de cripto. Vocês vão ver. É claro que eu estar a dizer isto agora, no mercado que corrigiu hoje, que sangrou hoje, Bitcoin veio buscar $108.000, todo mundo entrar em pânico. Até parece que eu estou fora da órbita. Até parece que eu estou a ver numa outra galáxia, mas não. Aliás, essa conversa nem é boa, nem é aconselhável que seja tido num dia como hoje. Mas se calhar na próxima AMA é dia 2, né? Que é na quinta-feira, mas se calhar na outra AMA, dia 2 mais 7, dia 9. Se calhar na AMA de dia 9 de outubro, já estaremos a falar de outra forma sobre a valorização do mundo cripto. Se calhar no dia 9 de outubro, ou sobretudo a partir da segunda quinzena de outubro, vocês vão ver que já estaremos aqui sorridentes, vendo aí o mercado a explodir de valorização. Vocês vão ver. Agora, não há muito o que fazer. Agora, o que vemos é os cavaleiros do Apocalipse surfarem essa onda de negatividade, com aquele célebre, eu avisei, foi falta de aviso, eu previ. Não preveram nada. Quem é que previa um aviso deste aí nos Estados Unidos, convocar os altos comandos, ficar em estado de alerta, a Europa dizer à Rússia, se voltarem a sobrevoar aqui o espaço aéreo dos países da OTAN, a gente abate os vossos jatos de caça, de guerra. Ninguém esperava uma coisa destas. Então, mas os negativistas logo se aproveitam e logo fazem o food e o pânico. É assim mesmo. Isto se para, como eu costumo dizer, isto se para. É agora que a gente vai vendo quem é que é holder e separa os homens dos moleques. Segurem vossas criptomoedas que vai dar muito certo. E Viter vai trazer alegria a muita gente. E Viter vai mudar a vida a muita gente. Quem estiver junto vai surfar. Quem não estiver, boa sorte e que espere até ao próximo ciclo. Eu, para mim, interessa-me este. O outro daqui a 4 anos eu não estou muito interessado nele. Interessa-me este ciclo agora de valorização. Gente, estamos tão pertinho, gente, tão pertinho. Outubro é já na quarta-feira, dia 1 de outubro. E de outubro até final do ano são 90 dias. 90 dias que podem mudar nossas vidas. Acreditam no que eu vos digo. 90 dias que podem mudar nossas vidas. Porque tudo aquilo que fomos vivendo foi, portanto, investimento, aprendizado, posicionamento, sangria do mercado, acumulação. Agora está na altura da colheita. Temos 90 dias agora. 90 dias. Verdadeiramente eu vou ficar muito, muito, muito atento
no final de novembro. Se eu vir que o mercado ainda vai subir mais, espero mais um pouquinho, senão realizo tudo no final de novembro. Mas depois a gente pensa sobre isso. Bom, então muito obrigado pela vossa presença. Há uma pergunta que vocês me queiram fazer? Há uma coisa assim importante, urgente? Responderei com todo o gosto. Se não, queremos por aqui. Fala, Luiz. Boa noite. Desculpa a demora em comparecer na call, eu só vim ver as suas mensagens, tem mais ou menos uns 40, 50 minutos. Depois você dá uma olhada lá no privado, que eu tenho uma novidade para você, tá? É boa? Também. É boa. Pronto, gente, olha, eu fui apanhado agora aqui de surpresa, então vou acender aqui mais um pouquinho. Deixa-me apresentar aqui o Abraão. O Abraão Silva já o posso considerar um parceiro nosso aqui. É um programador, desenvolvedor de games, e ele parece que tem um game aí que eu ainda não conheço bem nos detalhes. Falei com ele 2 vezes, fizemos uma reunião online, e ele parece que tem um game que ele está interessado em mais umas coisinhas. Já tem um aplicativo também. Ele é um jovem muito competente a nível da programação, já me informei sobre ele. Conheço outro projeto onde ele fez toda a parte de programação, do smart contracts, enfim, tudo, NFTs, tudo. É um rapaz muito, muito, muito dotado a nível de conhecimento de programação. E ele vai juntar-se a nós e parece que nos vai trazer uma coisa boa, não é, Brown? Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Opa, quero sim. Vamos lá, só uma correção, é porque a gente não teve tanto tempo para conversar, né? E eu acabei não especificando as minhas especializações. Em relação a GameFi, eu sou bem leigo, na realidade, em desenvolvimento, tá? Porque a integração de um GameFi ao Web 3.0 é bem complexa. Eu escutei os seus áudios lá, dá sim para a gente trazer um GameFi para a Rede Vitra, tá? Mas com aqueles ajustes os ajustes que eu te passei lá. Mas o meu interesse em agregar ao ecossistema Vitra hoje é no ponto de um chart, tá? Eu dei uma olhada na rede, eu vi que a rede ainda não tem um chart, tá? Mas eu acho que seria o pontapé inicial para uma rede, como eu posso te dizer, que traz acessibilidade para o investidor, né? Inclusive, eu te mandei o print da construção desse chart, né? Devo demorar para finalizar o chart, mas seria nesse ponto, inicialmente, tá? Inicialmente seria no ponto do chart. Tenho interesse também em trazer a plataforma de venda privada para a RWA, para a Rede Vitra, né? Não seria tão demorado. Inclusive, eu estou fazendo uma atualização dentro do contrato da plataforma, aumentando a escalabilidade, deixando mais segura, e dando aqueles privilégios aos detentores dos NFTs, né? Que já tinha sido prometido. Mas a novidade mesmo é referente ao chart, tá? Ó, Abraão, já estão a perguntar aqui no grupo o que seria um start. Tá, eu vou compartilhar a tela com vocês, mas deixa eu dar uma olhada no grupo aqui, porque geralmente eu gosto de ficar no chat, tá? Porque eu acabo não olhando o resto. Deixa-me só fazer aqui uma pequena explicação enquanto você ajeita as coisas. Gente, a Vitra é isto, olha, nos bastidores há muito trabalho mesmo, nem imaginam vocês o quanto, e o Abraão é programador e, por exemplo, ele fala das coisas com uma naturalidade e com uma certeza tão grande, como se nós todos se conhecêssemos essa parte mais técnica, porque isso para ele é como beber um copo de água, para nós não. Então não se admirem, porque depois a gente vamos trabalhar sobre isso no privado, nos bastidores, mas é só para verem que realmente a Vitra surpreende. E só estamos a começar agora. A Vitra vai ter muita coisa, vamos implantar muita coisa no tempo certo. Eu sempre disse, gente, no tempo certo. Não pressionem, não cobrem, não queiram colocar o carro à frente dos bois. Então, Vitra é isto. Olha, o Abraão veio aqui, eu convidei-o, já quase fechava a ama, sem-me a perceber de que ele estaria aqui. Então, olha, é uma oportunidade ótima para nós escutarmos aqui um pouquinho este moço que tem muito potencial a nível da programação também. Força aí, Abraão.
Pronto, a galera, ela quer saber onde é que é o chat. Eu estava falando e estava mutado. Eu vou começar a gravar aqui também. Eu aproveito e já pego a deixa aqui. Cadê? Acho que está configurado aqui. Deixa eu só dar uma olhada, porque eu já deixo no chat para a galera. Cadê configurações? Tá. Deixa eu voltar aqui, gravação. Tá. Então, o que acontece? Eu acredito que é normal para qualquer investidor novo, ou que já tenha bastante tempo no mercado, que ele goste de olhar o preço do seu ativo, as métricas do seu ativo. Por exemplo, tem muita gente que gosta de olhar pelo candle, então vê que o token foi lançado, sei lá, a centavos de dólar e agora está batendo 900 e poucos dólares. Aqui é o WBNB, peguei só como exemplo, tá? O BNB envelopado, da rede BEP20. E gosta de olhar a capitalização de mercado, liquidez, né, que a liquidez ela representa 50% do token palpável ali, que nesse caso é o STT. BNB já bateu $1.080 a sua ATH. Um dia a Vitra chega lá também, né, Abraão? Um dia chega. O supply é baixinho, cara, e assim, eu não sei você, Luiz, mas eu penso da seguinte forma, os próximos ciclos de baixa não vão ser tão severos quanto eram antigamente, porque tem muito capital institucional entrando. Exatamente. As compras são regulares, exatamente. Eu concordo, 100%. Exato. Aí o que acontece? Gosta de olhar a capitalização, liquidez, supply circulante, market cap, total supply, e todas essas métricas que a Dextools ela mostra para o pessoal é com base no par, né, que é o endereço ali que vai gerenciar a pool de liquidez, e o endereço do contrato através de funções públicas, né? Deixa eu carregar aqui, acho que a BSC tá mal das pernas hoje, tá bem lenta. Deixa só... a BSC não é igual à Vitra a nível de rapidez. A Vitra dá lapada, né? Na barra da Smart Chain. Ultimamente, Luiz, a BSC ela tá horrível nas atualizações, e não é exagero, tá? Os NFTs lá, aqueles que vocês receberam, o Diamond Investor, ele tem uma emissão por mintagem. Então, toda vez que é emitido NFT, mintado um NFT, só é mintado um mesmo, nunca mais do que um, não consigo escolher a quantidade. Só passo o endereço como parâmetro, que vai direto para o endereço, não passa por mim, então não é intermediado por mim, e o ID do NFT. Depois sim, mas em relação ao chart aí, já desta panorâmica aqui ao pessoal, que essa é a curiosidade do pessoal agora, sobre o chart implantado na rede Vitra, senão a gente foge do foco, né? Assunto. Eu sou bem redundante nessa parte. Vamos lá, tá. Então o chart ele mostra ali preço do ativo, valorização em 24 horas, 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, 7 dias. E isso é interessante quando a gente fala de lançamento, porque a galera gosta de olhar isso, né? Então, a gente tinha conversado sobre o jogo, porém a Vitra ela ainda não tem um chart, tá? E aí eu estava pensando nisso. Inicialmente a gente lança um chart para a rede Vitra, que é o que vai dar visibilidade. E como a gente vai fazer 2 listagens, Abraão, aí vai ser muito interessante, porque eles podem acompanhar 24 horas online, né? Portanto, o desenvolvimento aí do gráfico do projeto, né? Exatamente. Porque o chat ele vai pegar essas métricas on-chain, entendeu? Maravilha. Aí o explorador de blocos já caiu. Da BSC, no caso, né? A BSC já tá... O Vitra não acontece isso, não. E sobre o game? O que é que pode adiantar sobre o game? Tá, vamos lá. Esse game ele é previamente desenvolvido, tá? Ele já foi utilizado outras vezes. E eu não sou o desenvolvedor do game, tá? Só de uma parte da ideia ali. Dá para implementar dentro da rede Vitra, mas seria interessante fazer algumas alterações, as alterações que eu te passei lá, e ele tem um modelo PVE, tá? O meu intuito antes era tornar o GameFi um hub, né? Tornar ele um hub para outros projetos. Então, digamos que você lança um projeto, mas você só desenvolveu o contrato inteligente, que acontece muito, tá? Dos programadores, ele só cria o contrato inteligente, ele tem dificuldade em desenvolver outras plataformas, outras funcionalidades. E você quer utilizar, sei lá, uma plataforma de terceiros para permitir stake.
se não tem na rede, ou se você quer uma coisa diferenciada, você poderia utilizar o GameFi para permitir que as pessoas farmassem o seu token através da jogatina. Seria algo divertido, lucrativo e diversificado. Esse era o meu intuito. Mas aí o mercado, isso foi lá para 2000, acho meados de 2023, aí o mercado não estava muito legal. Falei, cara, não dá, agora eu vou focar em outras coisas. E aí esse game está guardado desde então. Mas é um gamezinho bem interessante, sim, a galera se divertia bastante. Tem os seus níveis de dificuldade, na realidade. Maravilha. Então depois no privado a gente alinha algumas coisas aí. Certo, Abraão? Maravilha. Perfeito. Então, olha, o meu muito obrigado, Abraão, por teres vindo até aqui. Apanhaste-me de surpresa a mim também, mas eu gosto de dizer que quem sabe faz ao vivo, que a gente faz ao vivo na Vitra. Muito obrigado, meu querido, pela tua participação e sejas bem-vindo aqui ao Projeto Vitra. Vais ser muito acarinhado, muito abraçado pelos nossos investidores. Temos aqui um grupo de investidores muito forte, raiz mesmo, holders raiz, estão connosco há mais de 2, 3 anos, e é aquela galera que não abre mesmo, não abre nem com um caminhão cheio de pólvora em cima. Vitra é Vitra para eles, e Vitra veio para mudar vidas. Então depois a gente vai conversar. Eu vi que tu me mandaste agora 8 áudios, ainda não tive tempo de escutar, meu dia foi muito corrido, e às quintas-feiras é sempre ama. Então amanhã a gente conversa um pouquinho em relação a essas questões, a ver de que forma e como a gente tem que avançar e concretizar isso. Tá bom, Bruno? Perfeito. Perfeito. Só para concluir, esse é o primeiro escopo, tá, do chart para a rede Vitra. Então aqui vai ser o gráfico e tudo mais, onde a galera vai ver a oscilação. Aqui a galera vai ver informações sobre a pool, né, o token e o Vitra envelopado, as métricas de valorização, em 5 minutos, 10 minutos, aqui em cima, na realidade. Mas o que? A análise de preço, vai ter as opções aqui de... Nossa, me fugiu o nome à mente agora, mas será como essa parte do chart aqui, onde a galera vai poder ver quanto que subiu de ponto X a ponto Y. E o objetivo é dar essa capacidade da galera conseguir analisar melhor um projeto, né? E maravilha. É isso. E vamos começar a pensar, Abraão, que eu sei que tu és muito bem relacionado em termos da comunidade de devs, de programação, começar a trazer outros projetos e plantarmos dentro da Vitra também. A rede Vitra está pronta, está concluída. Esse foi o meu objetivo prioritário, concluir e ficar o full operacional. Agora, a partir agora de outubro, vamos querer começar a trazer, portanto, conteúdo para a nossa rede. Está na altura certa agora, e conto contigo, tá bom? Perfeito, cara. Tem bastante pessoas que me chamam, né, para fazer lançamentos. Ultimamente eu ando filtrando bastante, porque, tipo, quando a gente não é dono do projeto, o negócio... né? Exato. Esse é o segredo do sucesso. Diz-me com quem andas e eu digo quem tu és. Meu pai dizia. Exatamente. E é isso, pessoal. Não vou me prolongar muito, não, porque não tem tantas novidades a respeito do chart, tá? Ainda estou desenvolvendo, isso deve levar meses. E há coisas que não se pode dizer, Abraão, um segredo da alma do negócio, nunca te esqueças disso. Vamos só apresentar quando estiver pronto. Tá bom, galera? Então, muito obrigado, meu querido. Eu vou despedir aqui também, vou despedir-me aqui da galera, agradecer-te a ti, em especial, um grande abraço, já te considero meu amigo também. Muito obrigado, Abraão, pela tua confiança no nosso projeto, seja bem-vindo e sei que vens para agregar muito e para somar muito ao nosso projeto. Em relação aqui aos nossos investidores, muito obrigado, meus queridos, um cheiro e um abraço a cada um de vocês. Ficamos por aqui, então. É uma maravilhosa, mais uma vez, com muita gente a participar, e é sempre uma alegria imensa. E não se esqueçam, gente, setembro está acabando, a sangria do mundo cripto está acabando, e outubro vai começar na quarta-feira, dia 1. Outubro, novembro e dezembro vai ser fantástico. Eu acabei de colocar aqui, Abraão, eu fiz uma retrospectiva de como tinham sido os últimos anos de Bull Run, seguir ao halving, em 2017, em 2020, em que o Bitcoin valorizou nos últimos 3 meses de cada ano desses ciclos. Em 2017 valorizou 215%, e em 2020 valorizou 168%.
Eu peguei nesses valores, apliquei a um preço médio de Bitcoin agora a 110 mil dólares e dá que o Bitcoin no mínimo vai atingir acima de 300 mil dólares. Eu sempre falei isso em várias amas minhas, está gravado. Nesse ciclo vamos ver Bitcoin acima de 300 mil dólares. E Vitra, até ao final do ano, acima de $1, fácil. Fiquem com estes números e sonhem com isto e amanhã a gente conversa aqui no grupo. Abraão, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço e Deus te abençoe. Prazer em conhecer a todos aqui. E é isso. Prazer foi nosso, meu querido. Muito obrigado. Bom, galera, vamos ficar por aqui e damos seguimento depois aqui no grupo. Um grande abraço e muito obrigado. E Deus abençoe a cada um de nós e às nossas famílias.